Bom dia, 3001, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nova aula de Sociologia. Hoje o tema da nossa aula é a função social do trabalho, mas antes de falarmos sobre a função social do trabalho, vamos relembrar a aula anterior. Nós falamos sobre família, as diferentes famílias, a organização das famílias nos diferentes países e tempos históricos, a função social da família e as novas famílias que estão sendo formadas atualmente. Falamos também das dificuldades dessa nova família, dos jovens, dos adolescentes, das crianças que sofrem com problemas que a família contemporânea apresenta, e falamos principalmente da mulher que saiu para o mercado de trabalho. A mulher que foi trabalhar se tornou chefe de família nesse processo atual de organização familiar. Falando de trabalho, a gente vai hoje para a função social do trabalho. Lembrando que a primeira função é o quê? É manter a família, é trazer dinheiro para criar os filhos. E dentro dessa função, a gente tem aqui uma tirinha da Mafalda, onde ela se expressa da seguinte maneira: todos os dias mandamos um pai, e é isso que esse maldito escritório devolve. Ou seja, ela manda um pai alegre, sorridente, o pai que ela imagina ser sempre, e ela recebe um pai detonado, destruído e cansado. Trago para vocês, então, algumas interrogações. Que caráter possui esse trabalho do pai de Mafalda? Você gostaria de um trabalho que o deixasse assim, como o pai de Mafalda, ao final do dia? Qual a função do trabalho na vida das pessoas? Você já pensou que profissão deseja seguir? Que atributos lhe atrairiam para essa profissão? Você deseja um trabalho ou um emprego? Qual a diferença entre esses dois termos? Trouxe para vocês a definição de trabalho, o conceito do dicionário. Trabalho é a ação humana sobre a natureza, é a prática produtiva com um objetivo, ele é o elemento fundamental para a configuração da existência humana. Então, ele, com esse conceito, ele faz com que a gente entenda que a ação humana do trabalho é exercida sobre a natureza, agricultura, pecuária, transformação, extrativismo. Ele é uma prática produtiva porque eu pego essas matérias-primas e as transformo através de máquinas em objetos que eu vou usar ou através da indústria de construção em casas, prédios, shoppings e etc. Mas eu não posso esquecer que ele é o elemento fundamental para a configuração da existência humana, porque se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não sobrevivo. Mas nem sempre foi assim. A gente tem momentos da história em que o trabalho humano, ele representava simplesmente a partilha na comunidade. Eu quero que vocês me respondam agora. O que é o trabalho para vocês? Bom, o trabalho, ele tem alguns elementos que ajudam a entender a definição de trabalho. Trabalho é a atividade que produz um determinado tipo de produto. Trabalho é um objeto sobre os quais nós realizamos a transformação através da matéria-prima que nós trabalhamos. E o trabalho, ele também é o meio que facilita o processo de produção através das estradas, máquinas, ferramentas e técnicas. Ué, o que você está querendo dizer com esses elementos de produção do trabalho? Vamos retirar os objetos 2 da definição e entender que eu tenho matérias-primas. E vamos tirar o objeto 3, que são os meios, as estradas, as máquinas, as ferramentas e as técnicas. Eles formam os meios de produção. Para eu ter uma estrada, eu tenho que tirar da natureza a matéria-prima. Essa matéria-prima vai ser transformada e ela vai me ajudar a construir estradas asfaltadas. As máquinas são elas que vão movimentar essa matéria-prima e transformar no produto que eu vou utilizar. Podem ser objetos ou pode ser simplesmente uma nova máquina para eu utilizar em uma outra linha de produção. Bom, em toda a sociedade existe uma divisão social de trabalho. No processo de produção de mercadorias, é necessário
haver uma divisão do trabalho devido à interdependência entre os seres humanos. A forma de organização da divisão do trabalho varia de acordo com as relações sociais, econômicas e políticas, características de cada período histórico e espaço geográfico. Lembrando aí que essa divisão do trabalho ela vai sendo adequada às novas imposições de um modelo capitalista que vai ser implantado no mundo a partir da história moderna. Modos de produção. Em cada período e espaço geográfico, os seres humanos criaram suas formas de organização social, política e econômica. Então, o modo de produção vai ser o conjunto das relações entre os seres humanos na produção de mercadorias necessárias à sobrevivência coletiva, características de uma determinada sociedade. Determinados grupos sociais, detentores dos meios de produção, se sobrepõem sobre outros, criando aí uma hierarquização. Lembrando que o modo de produção primitivo era aquele em que as primeiras tribos coletavam, caçavam, pescavam e dividiam o produto do trabalho entre os membros daquele grupo. Com essa fase, nós temos a fase do grupo nômade, mas quando o homem se torna sedentário pelo crescimento das tribos, outras necessidades começam a surgir. E essas necessidades vão gerar a necessidade da determinação da terra e defesa dessa terra e divisão dos meios de produção. É sobre isso que a gente vai falar, identificando, através da fala de Marx, os modos de produção. Os modos de produção para Marx são 6: antigo ou primitivo, asiático, escravista, feudal, comunista ou socialista e capitalista. Ao falar sobre esses modos de produção, vamos primeiro definir o que é o modo de produção primitivo. Ele se desenvolveu na pré-história, quando o homem ainda não produzia seu próprio alimento. Aquilo que eu já falei anteriormente, ele caçava, coletava, pescava, colhia e ele dividia esse alimento na tribo. Nesse momento, não existia a opressão das classes sociais e muito menos a ideia de classes sociais, todos eram iguais. Com o advento da agricultura, os homens começaram a ter noção de território, se tornaram sedentários e, assim sendo, surgiu toda uma divisão de trabalho, onde uns plantam, outros trabalham nos moinhos e outros ainda teriam que defender a terra, formando os nossos primeiros exércitos. Vamos lá? Aqui eu tenho uma imagem do primeiro grupo tribal, uma linha de modo de produção primitiva ou antiga, onde eles caçavam, coletavam, pescavam e dividiam entre os membros da tribo. Bom, com essa nova estruturação de sociedade, quando o homem se tornou sedentário, quando ele começou a praticar a agricultura, surgiram as classes sociais, a exploração do homem pelo homem, a luta entre tribos, e nessas lutas os perdedores começaram a virar escravos, aumentando mais a noção de classes superiores e classes inferiores. Com essa nova organização da sociedade, centraliza-se o poder na figura de um rei, de um imperador, e esse poder ele passa a ser legitimado pela graça divina, ou seja, o próprio Deus lhe concedeu autoridade, portanto, ele detinha poderes divinos. Essa nova forma de divisão dos modos de produção é denominada modo de produção asiático, pois ocorreu nos impérios do Oriente Médio Antigo, como Egito, Babilônia, Assíria, e também na América pré-colombiana, entre os povos incas, astecas e maias. Hoje em dia, o modo de produção primitivo encontra-se quase que totalmente extinto. Então, vamos entender, através da história, como ocorreu esse modo de produção asiático. Bom, ele teria iniciado em 2.500 anos antes de Cristo, na Idade Antiga, na Antiguidade. Ele caracteriza os primeiros estados surgidos na Ásia Oriental, nos países hoje, Índia, China e Egito. A agricultura era a base da economia e a posse da terra ela estava na mão dos líderes dessas sociedades. O
camponês, ou como era chamado também, os aldeões, eles eram presos à terra e não podiam abandonar seu local de trabalho e viviam submetidos a um regime de trabalho compulsório. Tinham acesso à coletividade das terras de sua comunidade, ou seja, pelo fato de pertencerem a tal comunidade, eles tinham o direito e o dever de cultivar as terras destes, de quem? Dos seus chefes e dos seus líderes. Eles ofereciam trabalho compulsório. A gente percebe aí na história que muitos deles construíram estradas, faziam aquedutos para aquele momento, irrigavam terras, ou seja, além de trabalhar nas terras comunitárias deles, eles trabalhavam também nas terras comunitárias gerais dentro daquela sociedade. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem de trabalho, onde eu mostro homens exercendo algumas atividades desse trabalho nessas comunidades mais antigas. Trouxe para vocês agora uma questão onde eu peço que vocês façam o trabalho de vocês no caderno, respondendo a duas perguntinhas. Primeiro, a humanização pelo trabalho. Quando o trabalho humaniza? E a segunda, a alienação pelo trabalho. Quando o trabalho aliena? Espero que vocês tenham uma boa semana, um bom feriado amanhã. Fiquem com Deus, cuidem-se, mantenham, tá, o isolamento social, cuidem de vocês, da família de vocês. Estamos com saudade, um beijo grande e até breve.